canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre, aí recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de notícia e informação, eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, que é o OneFootball. Cara, a OneFootball é extraordinário. Nela você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano. Assim que acabam os jogos do Brasileirão, você tem lances e melhores momentos da partida em alta definição. E também você pode assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão, que está voltando agora, depois da pausa do campeonato europeu. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ainda pode ir lá personalizar o Vasco com o seu clube do coração. E aí toda notícia do Vasco, o aplicativo, manda notificação na tela do seu celular. Vem pro OneFootball. Bom, galera, vamos começar o nosso vídeo aí com algumas informações importantes. Primeiro, a atualização da situação do meio atacante MT. O MT estava praticamente acertada a ida dele para a equipe do Goiás. Ele foi inclusive retirado da relação do jogo contra a equipe do Criciúma nesse sábado, mas a negociação emperrou. O empréstimo já estava alinhavado, questão de salário também estava tudo certo, sendo que o Vasco tem uma dívida de R$800 mil com o Goiás pelo empréstimo do goleiro Sidão ao Vasco em 2018. E o Goiás queria que o Vasco pagasse integralmente os salários do MT para que fosse sendo descontado o valor da dívida que o Vasco tinha com a equipe esmeraldina. Tinha não, tem com a equipe esmeraldina. Até aí ok, sendo que tem um problema e o departamento jurídico do Vasco brecou a negociação, falou não, dessa maneira não vai acontecer. Não que o Vasco teria problema de ceder ao MT, continuar pagando o salário e aí liquidar uma dívida, né? Seria até honesto, digamos assim. Sendo que o Vasco tem a sua dívida renegociada dentro do RCE, que é o Regime Centralizador de Execuções. E essa dívida do Vasco com o Goiás já está dentro do RCE e está sendo paga mensalmente já, com tempo longo para ser pago, assim como todas as outras dívidas do Vasco da Gama de forma trabalhista e com outras instituições. Então o que acontece? O Vasco falou, não, cara, eu vou ter que tirar a dívida do RCE, antecipar uma dívida que eu posso pagar mais alongada. Então dessa maneira aí o negócio melou. O MT queria muito ir, ele veio com bons olhos. O MT nessa temporada atuou em apenas 2 partidas e ainda assim pelo estadual. Uma ele começou como titular e foi substituído, e a outra ele já entrou aos 40 minutos da segunda etapa. 2021 dele começou muito bem, jogando com regularidade, jogando de lateral, jogando de ponta, foi comprado, contrato renovado, tem contrato com o Vasco até dezembro de 24, mas do meio para a sequência da temporada ele entrou em algumas polêmicas, foi afastado e nunca mais teve sequência. Nessa temporada, 2 jogos só, apenas no estadual, como eu narrei para vocês. Beleza? Vamos aguardar. Um outro jogador agora, já falando de possibilidade de chegada, que entrou no Renato do Vasco, foi o atacante Mikael. Foi revelado pelo Sport, fez gol pra caramba e hoje joga no Salernitana da Itália. O Vasco sondou a situação do atleta, mas desistiu devido aos altos vencimentos. O jogador queria ganhar um salário de €1 milhão anual, segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos. Então o negócio foi considerado caro e o Vasco desistiu do jogador. Ele tem uma proposta em mãos do Internacional e também do América Mineiro. Então sim, os representantes dos jogadores confirmaram a sondagem do Vasco, mas o Vasco se retirou da negociação por considerar os valores considerados altos demais, beleza? E agora 2 informações aqui importantes. Primeiro, o Vasco emitiu uma nota a respeito do seu plano de sócio, que voltou a crescer, e o Vasco está com uma receita muito interessante, e eu já vou falar um pouco mais de sócio gigante daqui a pouquinho, ó. O Departamento de Marketing e Comunicação do Vasco da Gama apresenta ao sócio e ao torcedor do Gigante da Colina um relatório de ações e resultados do programa Sócio Gigante desde janeiro de 2021, quando se iniciou a gestão do presidente Jorge Salgado. No último mês de junho, foi registrada a maior receita mensal desde novembro de 2020, mais de R$3 milhões com o programa de sócio. Desde abril de 2022, mais de 13 mil pessoas se tornaram sócias do Vasco, um crescimento significativo que não ocorria desde a campanha feita em 2019.
O primeiro ponto do relatório trata dos desafios iniciais, como falta de equipe e dificuldade de acesso aos históricos do programa. Além, é claro, dos jogos sem público por conta da pandemia. Em seguida, é apresentar as estratégias de ativação, relacionamento, rentabilidade e tecnologia utilizados para a melhoria do programa. 8 mudanças estruturais foram feitas para melhorar a experiência do sócio-torcedor, como a implementação do Vasco Mais Alegria e a migração da plataforma do programa para um formato mais moderno, por exemplo. Algumas ações de relacionamento, como o Match Day e das cobranças de pênalti no intervalo dos jogos, voltaram a acontecer. Outras coisas ainda estão por vir, como o camarote do sócio gigante, que está previsto para este mês. 3 ações comerciais ajudaram o clube a conquistar mais sócios. O Gigante Express, serviço de comercialização de gift cards, ajuda na associação de forma simples e rápida em dias de jogos, que já rendeu mais de 350 novos sócios, através de cupons de desconto. O Gigante conquistou mais de 8 mil novos associados nesse mês. O relatório também apresenta melhora dos resultados dos novos sócios e receitas oriundas do programa, além do saldo positivo nas renovações e a média de 85% dos ingressos dos jogos sendo adquiridos por sócios. Grave isso aqui, ó, 85%. Por fim, é apresentado o ciclo de renovações, as evoluções da base de seguidores da Receita e a estratégia digital. Confira o documento clicando aqui. Você pode ir lá no site do Vasco e clicar para ter um pouco mais de informações. E olha o pulo do gato aqui, ó. 85% das pessoas que hoje estão nos jogos do Vasco, seja em São Januário ou nos jogos no Maracanã, são sócios torcedores do Vasco. Então já vai um recado aqui. Você que é torcedor do Vasco e gosta de ir aos jogos, recado importante, ou você vira sócio do Vasco, ou daqui a pouco você não vai mais aos jogos do Vasco. Vai ter que tentar comprar ingresso na mão de cambista, correndo o risco de comprar ingresso falso e pagando valores absurdos. Vocês viram o caso do menino que deu o seu par de tênis para poder ver o jogo do Vasco no Maracanã. Pagou R$160 na mão do cambista para poder ver o jogo do Vasco. Valor do ingresso que era vendido por R$60. Mas você dificilmente consegue comprar, porque 85% das pessoas são sócios do Vasco. Porque o Vasco faz isso propositalmente, porque a galera é sócio, quer ir pro jogo, tá comprando todos os ingressos, beleza? Encerra o vídeo agora falando de Alex Teixeira. Ontem o irmão do jogador, o Edu Teixeira, fez um estardalhaço aí nas redes sociais. Alex Teixeira chegou ao Brasil na sexta-feira e tava ontem jogando ali um fute-mesa com seu amigo Fernandão, que é jogador, jogou no Goiás, jogou no Fenerbahçe da Turquia, tem algumas equipes pesadas na sua carreira, e ele tá sem clube e tava ali jogando fute-mesa na casa do Alex Teixeira, eles são amigos, e aí o irmão do Alex Teixeira fez um vídeo, ó, vamos fazer a campanha pra essa dupla no Vascão, aí em um dado momento ele até brincou, ó, esse aqui já tá certo, e o Alex tem hora que vai bater uma bola e ele meio que pisa ali na tela ali, ele fala, cuidado que tem apresentação amanhã. Eu vou deixar para vocês passando o vídeo do irmão do Alex Teixeira e logo na sequência eu trago um pouco mais de informação. O homem chegou, chegou. Que é Vascão, deixa eu chegar, já era. Bora, hein? Já pensou essa dupla aqui lá? Só dá no meio. Bora, hein? Taca aqui, mano. Que vai fazer muito gol, pô, esquece. Isso, aí ele larga lá. Fazer uma campanha pra levar um homem, vamos? É 18 ou O 12? homem vai fazer gol artilheiro. 23, não vai. Aqui já tá certo. Não dá pra esticar que senão machuca. Olha o pé. Amanhã tem apresentação. Bom, para finalizar a informação de agora, um pouquinho do companheiro Fábio Azevedo, o Alex Teixeira já está no CT Moacir Barbosa e está em reunião com Carlos Brasil. A informação que eu tenho nesse momento gravando às 11 horas da manhã. Beleza? Então logo a gente tenha mais informações, eu trago para vocês aqui no canal. A priori ele deve vir com um contrato até dezembro, com um salário bem reduzido, para entender a questão da condição do Vasco hoje por estar disputando a segunda divisão. Com o Vasco pagando o salário, não é 777, mas com um gatilho de renovação por mais 2 temporadas. Como eu venho dizendo desde sexta-feira, partiu dele essa procura ao Vasco da Gama, ele queria voltar a jogar no Vasco, e a esposa está grávida, então faz muito sentido, é o terceiro filho dele, a esposa está grávida, vai passar um período longo de gestação, e aí tudo dando certo, ele se adaptando ao Vasco, entregando a 777, gostando, o Vasco tem um gatilho, vai ter um gatilho no contrato para uma renovação por mais 2 temporadas. Então digamos que esses 6 meses aí finais
vai servir de laboratório. Nem 6 meses, né? Porque o mês de julho tá na metade e o campeonato acaba ali final de outubro, começo de novembro por causa da Copa do Mundo. 5 meses, vai, é o período que o Alex vai ter para atuar com a camisa do Vasco. Praticamente certo, o jogador deve ser anunciado ainda essa semana e não se surpreendam se for anunciado ainda hoje, porque dependendo de como caminhar a conversa hoje lá no CT Márcio Barbosa, o jogador pode ser anunciado hoje ainda. Algo que eu acho que não deve acontecer, até porque, apesar dele estar jogando no Beşiktaş da Turquia, tem que passar por exame médico, etc, tem que bater contrato, tem assinatura, mas acredito que dessa semana não passa. E aí fica a expectativa para quando ele vai ser anunciado e depois para quando vai jogar. Mas esse já é um papo mais para frente, vamos devagar. Importante que hoje é o dia D por Alex Teixeira e tudo caminha para ele acertar essa semana, ainda podendo ser até no dia de hoje. Fica ligado aqui no canal, que tão logo eu tenho novas informações, eu trago para vocês aqui no canal, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento que volta, nós tamo junto, valeu, fui!